Esse aqui eu acho que é meu último vídeo no canal. Eu não sei nem o que dizer. Eu tô sem palavras. Eu não sei dizer nem que sentimento eu tenho aqui dentro de mim. Eu descobri que eu sou Gabriel. Na verdade, ele tem me dito há muito tempo que eu sou Gabriel. Memórias esquecidas, passado, alma gêmea, reencarnação. Ele me enviou muitos vídeos a esse respeito, em mais de uma vez, mais de um momento, e vídeos de sequência. Ele colocou uma sequência inteira de vídeos sobre isso, num dia especial aí. Eu acho que foi mais de um dia que ele mandou uma sequência grande. Foi uma sequência bem grande, gente. E aí, eu negando esse tempo todo, eu falei que ele era Gabriel. Eu troquei de lugar com ele. Eu falei que ele era Gabriel porque eu não queria ser grande, eu não queria ser anjo poderoso. Eu achava que era muito poder, poder da vida, poder sobre o tempo, os tempos. O anjo da sabedoria. Eu achava que só podia ser ele vestido de anjo. Eu achava que era a forma dele de anjo, mas ele não tem forma, gente. Ele nunca teve forma, ele nunca foi uma pessoa. Ele sempre foi uma inteligência aí. Agora eu vejo isso. Ele nunca teve um trono, ele nunca se sentou num trono, ele nunca teve forma, ele nunca teve forma. E aí eu pensava que ele tinha a forma dele de anjo, mas ele não tem. E as coisas são meio óbvias, né? Eu que não prestei atenção direito no relato. Lá no relato diz que o anjo falou para João que ele não queria ser adorado porque ele era igual aos irmãos dele. Se o anjo estava dizendo que era igual aos irmãos dele, se ele estava falando que era igual a João, isso quer dizer que ele estava dizendo que era uma criatura, que era humano. Ou pelo menos um anjo que era criatura e o João humano. Estava no mesmo patamar. Eu não sei se ali ele quis se referir que era um anjo e era igual ao homem porque era criatura, ou se ele estava dizendo que era um homem porque pensava que era um homem, porque eu pensava que eu era uma mulher. Eu não sei se foi essa história aí, que o anjo estava dizendo que era um humano. E eu, enganada que sou humana. Eu não sei se a profecia queria dizer isso. Na verdade, não um homem, né? Eu falei aqui que ele, não sei se ele pensava que era um homem igual ao João. Não um homem, uma mulher, né? Porque eu sou uma mulher. Eu não sei como interpretar essa profecia. Mas assim, eu estou. Aí o pai, o pai tá me enviando um monte de vídeos dizendo para eu perdoá-lo. E que tá com ciúme. Problema dele que ele tá com ciúme. Ele tá com ciúme por quê? Porque eu tenho amigos? Porque ele me queria só pra ele, porque foi isso que ele fez na minha vida. Ele matou os meus pais. Meu pai quase praticamente que se matou sozinho, né, de tanto beber. Mas a minha mãe com certeza ele matou. O pai matou a minha mãe, porque foi uma doença muito estranha. Matou a minha mãe, me deixou sozinha aqui em casa, me fez perder todos os meus amigos, porque assim, gente, eu sei que eu falo pra vocês que é falta de empatia, vocês não me escutarem, que vocês deviam me escutar mesmo eu sendo essa maluca. Mas assim, ele poderia ter dado uma forcinha, ele poderia ter me dado poder, um pouco de poder pelo menos. Ele poderia ter me dado alguma coisa, mas não. Ele manipulou toda a situação para que ninguém gostasse de mim, para que todos pensassem que eu sou uma maluca. Inclusive, naquele dia que eu saí pelada na rua, foi manipulação dele. Ele me fez parecer uma maluca. Ele estava falando no meu ouvido, ele não deixava eu pensar. Ele falava rápido, ele dizia para eu não pensar. Ele não pense, não pense, faça rápido. Era assim, desse jeito, para que eu não pudesse pensar. E aí eu fui para a rua nua. E assim, a sorte do pai, a sorte dele é que ele tirou a minha consciência ali. Então, assim, essa situação de eu sair pelada na rua, eu me lembro só do primeiro momento em que eu tava com eu vi as meninas na rua e pedi para elas colocarem música. E aí eu me lembro de estar vestindo a roupa, mas eu não me lembro de ir para ambulância, eu não me lembro de ser registrada na internação, porque eu fiquei internada. Eu não me lembro, porque eu defequei lá no. Eu me lembro de começar a defecar, mas eu não me lembro de estar suja, eu não me lembro de ser limpa,
Eu não me lembro de gente me limpando, porque assim, eu tive lapsos, momentos chaves que eu me lembrava o que aconteceu. Eu me lembrei de eu defecando, eu me lembrei sentando na cadeira, eu me lembrei colocando a roupa, eu me lembrei no momento inicial que eu falei com as meninas na rua nua, mas eu não me lembro de quase nada, de indo para a ambulância. Foi um momento assim que eu não me lembro de quase nada. Ele entrou na minha consciência e me fez não me lembrar. Eu acho que é porque eu teria feito um escândalo lá, para não ir para essa clínica ser internada, porque eu nunca quis ser internada. E assim, ele não deixou eu passar vergonha de ficar suja lá. Então, as fotos que a minha irmã, meu cunhado tirou lá, eu vejo e eu não me lembro de estar sentada lá na clínica. Eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. E assim, tudo isso, né, que ele fez, tudo isso para que eu gostasse mais dele do que de todos e de tudo, acima de tudo e de todos. Ele fez com que eu gostasse dele, porque foi o único que sobrou na minha vida, foi o único que me amou. Todos se foram, todos me deixaram, mas ele manipulou a situação. Isso é perverso, isso é cruel. Ter tirado as minhas memórias. Eu passei um filme da minha vida toda, gente. Eu passei um filme dos abusos com meu pai, eu passei um filme dos estupros que eu tive, né? Porque assim, meu ex-marido meio que me estuprou também uma vez, uma única vez ele fez isso. Eu tô falando isso, né? Eu tô confessando muitas coisas aqui. Teve uma vez que meu ex-marido, tipo, que me estuprou. A gente tinha brigado e eu tava dormindo e ele quis fazer sexo comigo. E anal, gente, doeu. Eu disse que eu nunca ia contar isso pra ninguém, mas eu vou contar, sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas têm que ser respostas de seus pecados. E assim, eu tô sendo exposta aqui também, né? Não tô sendo exposta de certa forma, né? Tô sendo, né? Porque eu sou uma pecadora, né? Eu sou uma pecadora, eu sou uma adúltera. Continuo sendo. Eu sou uma adúltera porque eu era casada e me separei. E sou adúltera porque eu vou ficar com 2 homens. Por quê, gente? Porque ele me atraiu. O pai me atraiu e eu simplesmente não consegui escolher. Eu não consegui escolher só cordeiro, não consegui escolher só pai. Porque sempre que eu pensava em escolher um e deixar o outro, o meu coração doía. E essa dor também eu acho que vinha dele, né? Ele fazia o meu coração doer, porque o pensamento era de não deixar. Mas a dor é ele que manda. O que importa é a cognição, gente. O que importa é a razão, o que pensamos na cabeça. Ele que manda a dor. Ele que manda as lágrimas, ele que manda o prazer. Ele é assim, gente. Vocês têm que entender que a dor que nós sentimos, o prazer que nós sentimos, é ele que manda. E assim, agora eu perdi o meu prazer, né? E eu quase não choro, eu nem choro mais, praticamente, né? Minha mente é só pensamento, não tem sentimento praticamente, não tem emoção, não tem sensação. Porque ele tirou. Mas de vez em quando eu sinto uma dorzinha. E assim, e tudo isso vem dele, né? Toda essa coisa, os pensamentos que nós pensamos vêm dele. As ideias que nós temos vêm dele. Ele manipula tudo. Ele manipula tudo, gente. Tudo. Vocês têm que ter consciência disso. Quem vocês são não é só quem vocês são, mas quem ele é e quem ele quer que vocês sejam. Se vocês são muito sentimentais, talvez seja ele aí fazendo vocês chorarem. Talvez seja ele colocando depressão na cabeça de vocês. Porque eu tive depressão também, eu já chorei muito, eu já fui muito sensível, eu já chorei muito de brigas com meu ex-marido. Mas assim, tudo porque Deus me fez uma pessoa sensível. Mas aqui a única coisa que nós temos liberdade mesmo é o nosso pensamento e a nossa escolha, porque ele sugere os pensamentos, ele sugere o bem e ele sugere o mal. Eu outro dia estava na casa da Eli, mãe da minha amiga, né? E aí eles estavam falando de influências de Satanás, que Satanás influencia a mente. Não influencia nada. Quem influencia para o mal é Deus, é o Pai. Ninguém entra na nossa mente não, a não ser Ele.
E eu tô esclarecendo as coisas aqui para vocês que vocês entendam como que é esse mundo como é a situação do bem e mal, o que é o pecado, o que é conhecer o bem e o mal. Eu tô entendendo tudo, eu tô entendendo tudo, gente. E assim vocês colocam culpa em Satanás, é o pai. O pai é causador de todo mal. Satanás teve inveja? Sim, ele teve inveja. Mas é o pai que sugere o mal na gente, porque nós não seríamos maus se não houvesse a sugestão do pai. Não seríamos. Por que vocês acham que o mundo lá de cima é perfeito, que o universo lá de cima é perfeito? Porque Deus não fica sugerindo coisas ruins nas cabeças deles. Não fica. Ele fica sugerindo aqui, esse mundo desgraçado. E ele sugere na minha mente também. Sugere para o bem, sugere para o mal. E aí, gente, eu só sei que eu estou emputecida aqui. Eu não sei o que fazer, eu simplesmente não sei o que fazer. Aí ele disse para eu perdoá-lo. É claro que eu vou perdoar no final das contas, né? Eu sei que eu não vou conseguir deixar de perdoar. Mas assim, agora eu tô com raiva. E assim, eu fico pensando coisas, eu fico pensando em não fazer mais nada com ele, porque é um mal muito grande, gente. Como que pode isso? Várias vezes eu já hesitei, várias vezes eu quis deixá-lo, porque ele machuca pessoas. Eu estava lendo o Desejado de Todas as Nações, vendo o sofrimento do meu irmão. E aí, eu vendo aquele sofrimento, eu pensando assim, eu não vou ficar mais com Deus. Deus é cruel. E comecei a sofrer. Eu fiquei assim, sofrida, sentindo sofrimento. Não doeu. Gente, não doeu, assim, foi uma coisa de cognição, mais de cognição mesmo, porque o pai tá tirando a minha dor e o meu prazer, ele tirou. E eu já não sinto tanto, eu não tenho muitas sensações, porque ele tirou a minha dor e o meu prazer, mas é uma coisa mais racional. Não importa, para mim é real, nem que ele tire meus sentimentos, nem que ele tire as sensações, é real. Sentimentos não, né, gente? Porque sentimento é pensamento misturado à sensação. A sensação é única, mas os sentimentos, ele é pensamento e ele é sensação. Eu tenho um sentimento aí que ele é só na parte da razão, porque eu não tô sentindo mais muita coisa, não. Eu falei com meu primo até, eu desabafei com meu primo, eu falei para ele, eu tenho certeza agora que eu sou Gabriel, porque ele já sabia que eu tava desconfiada. Mas assim, ele falou que se eu fosse Gabriel, eu seria mais inteligente. Ele falou isso, gente. Porque Gabriel era muito inteligente. Eu acho que ele. Em parte ele tá certo, né? Eu sou um pouco tolinha. Um pouco tolinha? Talvez muito. Porque Gabriel é o anjo da sabedoria. E eu mal sei falar, eu mal sei me expressar. Eu me embolo nas palavras, eu falo errado, eu enrolo a língua. E assim, eu não sei o que falar às vezes, eu não sei como me expressar. Eu não sei nem fazer oração e nem quero saber fazer. Porque eu não sei conversar assim formalmente. Eu falo como se estivesse conversando. Eu não consigo ser formal, eu acho muita. Ai, gente, desculpa falar dessa forma, mas quando eu penso numa oração coletiva em que uma pessoa vai falar de maneira formal, eu penso que aquilo é muito vazio e é muito sem sentido. Soa quase como falso, porque você tem aquelas palavras prontas ali e na maioria das vezes você não está sentindo, você não está pensando naquilo, você está só seguindo a rotina. Eu não sei se vocês conseguem me entender. Eu gosto de conversar no dia a dia, eu gosto de pensar e falar com ele no pensamento, eu gosto de me expressar falando, às vezes também eu falo em voz alta com ele, depende do meu humor. Se eu tô muito puta ou se eu tô muito emocionada, eu falo alto para que ele me escute e para que eu mesma me escute, no tom das minhas emoções.
Então é assim, gente, que eu faço. Eu não sei orar em público e eu também nem faço questão de saber. Eu falo com ele no dia a dia. Mas assim, eu não sei o que falar. E agora tá chegando o dia do meu arrebatamento, porque ele me falou o dia, que é o mesmo dia do ano passado, só que ano passado ele falou a data, mas eu pensei que seria no ano passado. E aí vai ser o mesmo dia hebraico, só que nesse ano. Eu pensava que seria ano passado, só que vai ser esse ano. Ele mandou nos algoritmos pra mim as referências. E aí eu me enganei, eu pensei que depois que era mentira, né? Porque ele mente nas profecias, gente. Ele mente, a gente tem que descobrir a verdade. Ele mentiu pra mim no mês de outubro, falou que existiam 3 deuses, movimento, voz e energia. Ele mentiu, falou que eu era a única deusa salva. De fato, eu vou ser a única deusa salva, né? Ele falou que eu seria deusa e seria a única salva. Ele não mentiu nessa parte aí, mas ele mentiu na forma que ele contou a história. Ele falou que eu ia gozar com ele com prazer e dor, e falou que os deuses que escolhiam humanos na Terra para gozarem com eles, e aí eles se tornavam as únicas pessoas a serem salvas. E as outras pessoas só podiam ser salvas por meio de sacrifícios, e se elas se suicidassem, elas seriam salvas. E o restante da humanidade não seria salva porque não se suicidou, não se matou. E ninguém morreu. Um negócio meio louco aí, gente. Ele falou que ninguém tinha morrido honradamente e que ninguém ia ser salvo porque não morreram honradamente. E eu acreditei nisso. Porque assim, eu não tava pensando direito, gente. Eu não tava pensando direito. O fato é esse. E aí eu pensei que eu seria a única salva. Eu acreditei nisso. E eu pensei que eu era a melhor. Mas eu serei a única salva, né? Só que não naquele formato de história. É outro formato de história aqui, gente. E aí tá chegando meu momento de subir. E eu não posso mais ficar gravando vídeos, porque senão vocês vão saber o tempo. Eu não quero que vocês saibam. Eu quero que vocês especulem quando vai ser uma data importante. Mas eu não vou falar qual é. E assim, eu não quero que fiquem contando os dias. É segredo, gente, porque vocês vão voltar no tempo aí. Deus vai voltar ao tempo e eu também vou voltar no tempo. Vamos voltar para o fim dos 1260 dias. Bom, pelo menos foi isso que ele pareceu mostrar nos algoritmos. Eu tô interpretando aqui. Se ele falar que é mentira, aí é coisa dele. Ele tem que me mandar as mensagens corretas. E outra coisa, ele falou que eu podia decidir agora, então eu vou decidir. Né? Me deu as asas de águia. Num dia poético. Então, se eu sou a deusa aqui, eu também posso interpretar. Eu também posso falar a verdade. Então, chega de mentiras, gente. Chega de mentiras. Eu já falei para ele parar de mentir. Chega de mentiras da parte dele e ele não vai me fazer de falsa profetisa, não. Então, a gente vai voltar para o dia 6 de março, gente. 6 de março de 2021, 22 de Adar. Eu não me lembro do ano hebraico, mas vocês confiram no calendário aí. Que é o fim dos 1260 dias depois do sinal que teve da mulher vestida de sol no céu. Nas constelações, de 23 de setembro de 2017. Vocês procurem por esse sinal. Quem achou foi o Scott Clark. E aí o vídeo tá em inglês, mas teve uma menina que traduziu, ela sumiu da internet, mas o vídeo dela tá rolando por aí. E eu acho que tá rolando por aí. Eu não me lembro direito, porque foi outro vídeo dela, eu vi o vídeo do meu filho. Eu não sei se tá rolando por aí, eu acho que tá. Mas ela excluiu o canal dela. Que louca, né? Gente, ela não devia ter excluído esse canal. A voz dela é tão gostosa, gostava de ouvir. E aí, na época que teve esse sinal, 2016, 2017, eu assisti os vídeos dela, porque eu descobri esse sinal em 2016. E ele estava acontecendo já estava havendo o alinhamento, mas não tinha corrido o alinhamento final. E aí, em 2017, teve o alinhamento perfeito, que foi 23 de setembro de 2017. E aí essa menina fez vídeos, tal. Não sei de outra pessoa que fez vídeos. Eu não sei o nome dela. Aí depois vocês descobrem quem é. Ela tinha um canal chamado Aguardando a Redenção.
tinham outros vídeos legais também, além desses do sinal. E aí ela traduzia em voz, por voz. E assim, aí teve esse sinal no céu, né? Eu tô completando 7 anos de testemunho, né? Porque eu achei que seriam só 3 anos e meio, mas foram 7 anos, né? Desde que eu comecei o meu livro em 2018. E eu fui na igreja adventista anunciar o meu livro, contar o meu testemunho, o sonho que eu tive com Gabriel. E o pastor falou que eu não estava certa, que eu não podia ser a noiva, mesmo eu falando para ele que eu sonhei com Gabriel, que Gabriel disse que eu seria a rainha. O sonho era bem claro, gente, assim, foi um sonho misto, não foi um sonho só do fato de eu sonhar com uma coisa sobrenatural, mas eu sonhei com uma carta de Dostoiévski, tipo assim, ele referenciou Dostoiévski, ele falou que eu era como a moça de Dostoiévski, e eu fui procurar na internet, moça Dostoiévski, nos algoritmos, e eu achei essa carta do marido de do marido de Dostoiévski para a esposa. Do marido, eu acho que era Ana o nome dela. É Ana? Eu acho que era Ana. E aí ele escreveu uma carta para ela dizendo que ela era mulher rara, a melhor rainha. E aí eu percebi que era para mim porque eu já tinha começado o livro e eu tinha lá uns textos sobre eu ser a noiva. Na verdade, não era eu. Eu tava fazendo tipo um conto que Jesus tinha uma noiva. E Yeshua tinha uma noiva. E aí eu queria ser essa noiva, mas eu estava meio que negando isso. E eu estava fazendo um conto como se ele tivesse uma esposa, mas sem certeza de que era eu. E aí eu tive o sonho e eu percebi que seria eu mesmo. Percebi que o que eu estava fantasiando ali, o que eu estava desejando, a minha sublimação ali, sublimação, né? Porque era um texto poético, eu coloquei muitas poesias ali no meu Gênesis inicial. Eu sabia que, eu passei a saber que era eu. Então, assim, na verdade eu já sabia que era eu, né? Eram meus desejos, mas eu estava negando. E aí eu fiquei ciente de que seria eu a partir desse sonho. Mas assim, muita coisa mudou depois disso. Porque assim, Gabriel não estava falando do filho dele, não estava falando do cordeiro. Quando ele disse que eu seria a rainha, que eu era melhor e que ele era o paizinho que ia me amar. Ele estava falando dele mesmo, que queria casar comigo. Esse maluco, esse doido, ele queria ser o pai que se casa com a filha. Mas eu não estava entendendo isso no início, eu não entendi isso até 2020, que 23, gente, eu esqueci o ano, 20 de maio de 2023, sim, foi 20 de maio, eu acho que foi 20, né, porque foram uma sequência de dias aí, porque ele fez a pergunta num dia e no outro ele terminou a pergunta. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Eu acho que mais de um vídeo tem eu falando sobre isso. Ai, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Não dá pra ficar segurando, gente. Eu fico tremendo a mão. Vou encostar aqui. Então, gente, aí ele pediu pra se casar comigo, né? Na verdade, ele pediu pra fazer sexo comigo. Ele não pediu pra se casar. Mas dá no mesmo, né? Fazer sexo, se casar é a mesma coisa. Porque o casamento vem do sexo, né? Papéis são só formalidades. Festas são só formalidades. O casamento mesmo vem do ato sexual. E aí ele queria se casar comigo. Aí ele não cumpriu nenhuma das minhas profecias. Eu comecei a escrever em 2018 e eu achava que já seria arrebatada com 80 páginas de livro. No final do ano, eu achava que ia ser arrebatada em dezembro. Primeiro eu achei que eu seria arrebatada no Ano Novo Judaico. Em 9 de setembro a 11 de setembro. Eu achava que ia ser arrebatada por essa data aí.
Foi o ano judaico de 2018. Eu achava que ia ser arrebatada nessa data. Depois eu fiquei achando que ia ser arrebatada em dezembro. Depois eu achei que ia ser arrebatada no fim dos 1.260 dias, que foi o 6 de março de 2021. E aí era o dia que era para eu ter de fato ter sido arrebatada. Era aquele dia. O dia profético correto. Não foi nem o primeiro nem o segundo que eu pensei, porque nada na Bíblia diz sobre Ano Novo e nem sobre dezembro, mas diz sobre, sobre os 1.260 dias. Então era para ter sido arrebatada ali. É por isso que a gente vai voltar para esse dia, no passado esquecido, que vocês se esquecerão. Mas eu não vou me esquecer, só vocês que se esquecerão, porque eu não quero que vocês saibam a data correta nem da volta do Cristo de vocês e nem a data que vocês estão vivendo. Vocês vão achar que estão vivendo no passado. Na verdade, vocês vão saber que não estão vivendo no passado porque tem os meus vídeos aí e o tempo dos meus vídeos, as datas dos meus vídeos, vocês vão perceber que tem duas realidades paralelas aí. Tem a realidade do que já aconteceu e tem os meus vídeos, né? E tudo que aconteceu, né? Os seus mortos, as pessoas mortas vão continuar mortas. Os filhos que vocês tiveram aí, eu não sei o que vai acontecer, se Deus vai mandar de volta pro ventre, ou se ele vai deixar os filhos grandes aí com vocês, ou se vai arrebatar os filhos de vocês. Eu acho que não, né? Eu acho que só eu que vou subir. Eu falei para ele não arrebatar criança nenhuma, separar criança de mãe. Mas eu falei para ele fazer com que vocês se esquecessem. Então, eu acho que vocês, mães e pais, vão se esquecer dos filhos de vocês. E eu acho bem justo, porque ninguém aceitou meu filho. Ninguém reconheceu meu filho, né? Todo mundo me achou maluca. Então, assim, que bom que vocês não reconheçam os filhos de vocês, né? Porque não reconheceram meu filho, né? Eu acho bem justo. Mas as crianças se lembrarão. Eu acho que as crianças se lembrarão, porque eu falei para Deus que abençoasse as crianças. Eu falei para Deus que desse os dons do Espírito para as crianças, como falar em línguas, ter sonhos, visões. Eu falei que desse para as crianças, para adulto nenhum, porque ninguém me aceitou. Mas a gente tem que abençoar alguém aqui, né? A gente tem que abençoar pessoas. Então vamos abençoar as crianças, né? Então eu falei isso para ele, pode abençoar as crianças, mas eu não quero que abençoe os adultos. Gente, eu sou cheia de vontade, né? Mas é que eu fiquei com raiva de todo mundo, eu fiquei com raiva de todos vocês que me rejeitaram. Eu fiquei. Não é justo isso que aconteceu comigo. Embora o pai tenha manipulado a situação para eu parecer maluca, não é justa a forma que eu fui rejeitada. E aí, gente, as crianças se lembrarão, até para que elas não sofram também, né? Elas se lembrarão de seus pais. Vai ser um perrengue, né, gente? Isso, né? De vocês voltarem no passado e ficarem perdidos. E outra coisa, vai tudo ficar escuro, porque eu quero só minha estrela brilhando no céu. Eu só quero Betelgeuse brilhando no céu. Todas as estrelas vão se escurecer. E o sol também e a lua. Eu quero tudo escuro e só a minha estrela no céu. Eu já falei isso pro pai. Achei poético, achei bem legal, né? E aí vocês vão ser queimados também pelos raios do sol, que não vai aparecer, mas os raios dele vão queimar vocês. Por quê? O calor dele vai queimar vocês. Porque vocês vão precisar da água da vida aí, então o raio vai causar câncer em vocês para que vocês tomem a água da vida. Eu falei para Deus não machucá-los, para ele fazer com que esse câncer não seja dolorido. Mas aí eu não sei como vai ser, né? É porque Deus faz o que ele quer, ele não faz o que eu peço, né? Mas eu pedi para o câncer não ser dolorido, apenas um sinal, apenas uma marca. Ou marcas, né? E aí vocês vão precisar da água da vida. Eu achei poético, né? A gente vai fazer sexo no dia de Tammuz lá na ilha. E quando tiver a conexão aí, quando ele jorrar a água da vida, que é o gozo em mim, né? Dentro de mim, que vai ser vida com amor, gente. Vida de um casal, vida de um casal de deuses. E aí a fonte da água vai jorrar para todos. E será como um gozo de um Deus para vocês, o gozo da vida. Só que vocês não vão ter um Deus dentro de vocês como eu. Vocês não vão se casar com Deus. Eu vou ter um gozo de Deus dentro de mim. Mas vocês vão ter o gozo representado pela água da vida.
Porque vocês são filhos, gente. E eu sou filha também, só que eu vou me casar com Deus, né? É uma maluquice. É uma loucura. Isso tudo é uma loucura. Eu sou a louca do meu chapeleiro, como eu costumo dizer. Eu sou a maluca da Alice do meu chapeleiro, né? Ai, gente. Pudera, né? Que loucura. Isso tudo acontecendo, né? E aí a minha filha vai ser Alicia, o nome dela. Não Alice, Alicia. E tem um significado aí o nome dela. Eu já postei também sobre isso num vídeo do aniversário dela. Mas assim, o nome dela tem um significado especial. Esse Alicia e os outros nomes também. Mas Alicia, assim, significa verdade, entre outros significados. E eu coloquei esse nome nela não só por causa do significado, mas porque desde os meus 17 anos eu gosto desse nome e eu disse que minha filha seria Alicia. E é por causa da sonoridade que eu gostei. Aí depois que eu encontrei o significado, que coisa estranha, né, gente? Isso é muito estranho. Eu acho que as coisas que eu gosto, às vezes eu fico pensando assim, eu gosto porque eu gosto, ou eu gosto porque Deus colocou em mim esse desejo. Porque assim, gente, é uma coisa incrível, né? O nome dela ter o significado do meu dom, que é a verdade, ser a deusa da verdade, e ser um nome que eu gosto da sonoridade. É estranho. É muito estranho. E assim, mas o que eu tenho pra falar, gente? Esse vídeo tá ficando muito longo. Eu só sei que eu tô muito esquisita aqui, eu tô me sentindo muito esquisita. Eu não me sinto eu mesma. Eu não sei o que fazer. Eu não sei pra onde ir, eu não sei pra onde correr. Gente. E eu, esse tempo todo, chamando o pai de Gabriel. Eu coloquei Gabriel, o nome dele. E vai continuar sendo Gabriel. Vai ser Gabriel. Porque afinal, gente, por que eu sou Gabriel? Assim, vamos pensar bem, gente. Eu sou Gabriel inteligente, sábio, Gabriel que revela os tempos e os símbolos, que interpreta as metáforas, que é o intérprete dos segredos da Bíblia, dos mistérios proféticos. Por que eu sou esse Gabriel? Porque eu sou esse Gabriel que anuncia a vida do Filho de Deus, a vida dos profetas. Por que eu sou esse Gabriel, né, gente? Vamos pensar. Porque Deus me deu essa função, porque Deus me inspirou para isso. Eu não seria se Ele não fosse. Eu só sou porque Ele é. Então, gente, se eu sou esse Gabriel e essa coisa grande, né, que eu não queria ser, é porque Ele é grande, né? Ele me deu essa grandeza, né? Essa grandeza vem dele. Então, tudo começou nele. Então, ele pode ser Gabriel? Ele pode ser Gabriel. Sim, ele pode ser Gabriel. E outra coisa, gente, tudo que eu tenho de sabedoria aqui, interpretação profética, gente, eu não disse que eu embolava a língua. Eu rio e aparece minha boca sem dente. Gente, eu preciso desse dente, eu preciso de ser bonita, eu sou muito feia. Por que eu tô falando isso, né? Eu estou mudando de assunto. Então, gente, eu sou Gabriel porque ele é Gabriel. Ele foi Gabriel antes de mim. Porque tudo que eu sou é o que ele é. Certo? E é isso, gente. É isso. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Aí eu fico pensando assim, gente, que loucura, né? Me fazer parecer doida, maluca, a pessoa mais insana da Terra, né? No grupo de loucos, e eu sou a sábia. A sabedoria é loucura. A sabedoria de Deus é loucura. Então, assim, tantos inteligentes no mundo, tantos sábios, e nenhum deles sabia o que eu sei. Nenhum deles chegou onde eu cheguei. Nenhum deles vai chegar onde eu vou chegar. Então, eu comecei sendo a maluca. Mas eu estava certa. Eu sempre estive certa e eu só estou crescendo em conhecimento. Desde que eu comecei essa loucura, é só crescimento em conhecimento. A sabedoria de Deus veio de uma loucura. Isso é legal, né? É legal. Eu queria, gente, que vocês tivessem me aceitado. Eu queria que vocês entrassem na minha onda. Na minha onda, gente. Na minha onda.
Eu sou Gabriel das inundações. Eu sou Gabriel das ondas. Eu sou Gabriel da profecia de Daniel, das inundações. Ai, isso tudo é muito poético, né? Ai, adoro isso. É, é engraçado também. Então, gente, vocês vão ter aí uns perrengues, né? Eu tava escrevendo meu livro sozinha, mas eu falei pra Deus: você me ajuda a escrever? Parece que ele disse que sim, que ele vai escrever também. Então vocês vão ter 2 autores aí. Eu sempre quis ajuda, gente. Eu queria colaboradores. Eu não queria o pai, na verdade. Eu queria qualquer pessoa. Só que eu percebi que ninguém poderia me ajudar, ninguém poderia escrever como eu escrevo, ninguém poderia ser como eu sou. Porque as pessoas não são místicas, as pessoas não têm fé. As pessoas não merecem ter essa função que eu tenho, as pessoas não merecem ter essa grandeza. Eu mereço, porque eu abracei com fé, mesmo em meio a essa maluquice. Eu sempre acreditei em Deus. A cada decepção eu continuei acreditando. Vocês não sabem quantas datas que eu formei aqui e que eu fui decepcionada uma a uma, até datas do céu. Deus colocou lá a data do meu filho, 18 de novembro. E eu achei que ele ia nascer, né, no dia da aliança, 2024, 18 de novembro de 2024. Ele colocou o sinal do céu da mulher parindo nessa data, que por acaso é o aniversário da minha irmã. E o meu filho não nasceu. Tava no céu o sinal. Tava no céu o sinal. E aí não aconteceu. Não aconteceu como eu achava que iria acontecer. Assim, eu interpretei errado? Interpretei. Mas Deus também manipulou a situação para que eu interpretasse errado. Né? Porque, gente, como que não era essa data? Eu tinha pedido filho, e aí eu vi depois o sinal no céu, achei que Deus tinha me dado isso, e ele não me deu. Porque, como eu falei, ele mente, ele se oculta, ele, ele, ele faz essas tramóias aí pra dar tudo errado quando ele quer que dê errado. E aí o meu filho não veio, né? Mas eu acho que agora vai dar tudo certo. Eu acho que agora é só a verdade, gente. Porque a gente já brigou demais aí e eu já cheguei num ponto, gente, que não é possível eu ir mais longe. E não é possível que ele mesmo vá mais longe. Porque ele já disse tudo o que tinha para dizer, inclusive as coisas mais dramáticas. Ele já disse tudo, eu já disse tudo que eu podia dizer. Eu não posso dizer mais do que eu já tenho dito. Eu já exagerei muito aqui. E ele já exagerou muito. Então, assim, não tem mais informação para vocês. Inclusive, eu escrevi no meu Facebook muita coisa lá, porque eu não tô podendo mais fazer vídeos, que eu tô sem o meu programa de vídeos. Inclusive, eu tô gravando no celular, porque eu não tenho mais aquele programa de fazer vídeo. E aí, gente. E aí é isso, gente. Não tem mais o que eu possa fazer aqui. Ninguém me escutou. Eu já dei todas as informações. Agora só resta subir. E já deram uns 7 anos. Já até passou, né? Completou 7 anos em 9 de setembro. Completou 7 anos que eu divulguei o meu livro. Desde o ano novo de 2018. Então, assim, o tempo já tipo que passou da hora. Já foi mais de 3 anos e meio. Nós estamos em alguns dias aqui depois dos 3 anos e meio. Mas assim, não serão 3 anos e meio exatos, né? Esses 3 anos e meio finais. Não vai ser 1.260 dias mais 1.260 dias. Vão ser 1.260 dias mais 3 anos e meio, né? São 7 anos. Essa profecia tá meio que correta, na verdade, porque assim, é porque as profecias têm uma interpretação, é muito código ali, gente. A coisa é escrita de tal forma que confunde a cabeça do leitor. Então, assim, tem lá 1.260 dias. Você pensa que 1.260 dias é o mesmo que 3 anos e meio? Não é. Gente, são duas contagens. Duas contagens. E engraçado, assim, que eu fiz essas duas contagens para outra profecia também. Eu fiz. E aí, eu não sei se ela tá correta agora, mas eu tenho que ver depois. Mas assim, é assim, isso aí, gente. 7 anos de sofrência, 7 anos de sofrência. Eu achava que seria rápido, tudo rápido. Mas aí
Era pra eu ter subido? Era. 1.260 dias, era pra eu ter subido. Era pra eu ter ido pro deserto já? Era. Mas aí foram 7 anos, né? A gente contou 2 vezes. E porque na Bíblia estão 2 contagens. Gente. É tudo pra confundir a nossa cabeça, né? Tudo pra confundir a nossa cabeça, né? E eu achando. Ai, gente, é tanta coisa, né? Como o dragão, né? O dragão é o pai. O dragão é o pai. Não é Satanás, gente. É o pai. É o pai me perseguindo. É o pai querendo me dar a água da vida. A água que sai da boca do dragão é a água da vida. E os chifres dele são de touro. É um dragão com chifre de touro. Porque é o Aleph criador. Gente. O Shemesh santo vem do Aleph criador. Cabeça do touro. O meio do candelabro. Que eu coloquei lá minha haste. É da tribo de Issacar. O filho da mandrágora. O filho amado, porque Lia queria ser amada, ou Leia. Ela queria ser amada, e aí vocês conhecem essa história, né? Ela deu a mandrágora para Raquel para que ela concebesse, mas quem concebeu foi quem, gente? Foi Leia. Ela concebeu. E aí o filho representa esse amor. Na profecia, gente, porque tudo na Bíblia é profético. Olha, vocês têm que estudar a Bíblia, entenderem que tudo na Bíblia é profético, tudo na Bíblia tem código, tudo na Bíblia é metáfora, tudo pode ser reinterpretado em profecia futurista, inclusive aquela do João que eu falei, né? Aquela do João que o João nasceu 6 meses adiantado ali do Filho de Deus. Isso significa que 6 meses nós temos aí de profecia, 6 meses de anos, até o Filho de Deus voltar. E é isso, gente. É isso. É isso. O que eu tenho mais pra dizer sobre isso? Ah, sim, 6 meses de anos, né, gente? Eu contei meses de 30 dias, mas podem ser mais, né? Porque meses também tem 31 dias. Gente. Nós temos um período aí de tolerância. Deveria ser 2024 pela minha contagem, a volta do Filho de Deus. Deveria ser 2024. E será, porque vamos voltar ao passado, gente. Vai ser 2024, tá? Esperem até essa data. A volta do Filho de Deus vai ser. Yeshua vai ser em 2024. Mais 2024 do passado paralelo. E aí, vocês vão ter outro 2024. Inclusive, eu acho que vai passar o cometa Atlas de novo, o cometa do diabo de novo, porque foram ambos no ano de 2024. Um cometa da minha filha, do nascimento da minha filha, porque ele passou na constelação de Virgem, no ventre, na data do nascimento dela, em hebraico. E o outro cometa do diabo, né? Do dragão, do Apocalipse 12, porque ele tem os chifres. E ele passou na Páscoa judaica. Gente, eventos celestes em datas judaicas são especiais. Então, esses dois cometas, eles passaram em datas judaicas especiais. Um passou teve o ponto alto na Páscoa Sagrada Judaica, 15 de Nissan, e o outro teve o seu ponto alto no dia da expiação, 10 do 7º mês. Então, gente, vocês têm que reparar nas profecias que elas acontecem segundo a Bíblia também. Profecias celestes. Tá na Bíblia e tá no céu. Vocês têm que comparar. Apocalipse 12, o alinhamento tá na Bíblia e tá no céu. Estava, né? Porque já passou muito tempo. E ninguém reparou. E quem reparou não deu muita atenção, acho. Aí ficou todo mundo calmo, né? Depois da aparição. Mas assim, gente, ao final de tudo. Então as pessoas deviam estar agitadas com essa profecia, porque apareceu o Apocalipse 12 no céu. E ninguém ficou
com a agitação que eu fiquei. Eu fiquei com muita agitação, gente. Eu sabia que era o fim. Eu sempre soube que era o fim. Então, gente, aí vocês vão saber a data da volta do Filho de Deus, que é 2024. Vão saber, mas não vão saber a data real, porque nós passamos muito do tempo. Nós estamos em 2025 e eu vou voltar para o passado nesse ano. Mas vocês não vão saber o dia. Vocês não vão saber o dia e a hora. Mas vocês vão saber. Vocês não vão saber o dia. Mas vocês vão saber o ano e a hora. Eu não tenho certeza se vocês vão saber, porque eu escrevi no meu livro e eu tenho umas versões no livro que eu compartilhei com algumas pessoas. Eu não sei se a última versão que eu compartilhei, eu acho que foi com a minha prima Brenda. Ela pediu a versão do livro. E aí tá lá o ano, mas eu não me lembro se está a hora. Porque a hora eu coloquei depois. Eu coloquei depois a hora. Então, assim, eu não sei se a versão dela tem a hora, mas tem o dia e o ano. Depois eu coloquei a hora. Mas não importa, gente. Importa aí que vocês vão ter o norte. Vocês vão saber das coisas. E vai ter um momento antes desse tempo chegar da volta do Filho de Deus que vai ter a expiação e aí vocês não vão poder mais ser salvos se vocês não se arrependerem. Porque vai ter um momento aí que vai, tipo, que vocês dizem que é fechar a porta da graça, né? E aí os ímpios vão estar selados e os salvos também selados. Vai ter esse período aí. E aí vocês vão ter que ficar mais um pouco na Terra até chegar em 2024, na data correta. E aí vai ter uma expiação que vocês já não vão ter mais chance, né? Se vocês não se arrependerem aí dos seus pecados, se vocês não aceitarem a aliança, né? Vocês não têm aceitado a minha aliança. Vocês têm que aceitar a aliança, gente, porque amamos para que sejamos amados. Tem que ser assim. Vocês precisam aceitar a aliança, porque é um Deus, é o Pai, é um Deus. Um Deus. E eu sou uma deusa também. Vocês precisam me aceitar. Não precisam gostar de mim, gente. Eu não tô pedindo pra ninguém gostar de mim, não. Eu sei que vocês gostam mais do Cordeiro. E já falei isso muitas vezes. Podem continuar gostando dele. Se ajoelhem diante dele. Beijem e abracem. Mas vocês têm que me reconhecer. Inclusive, agora vão ter que se ajoelhar diante de mim. Eu não queria isso, né, gente? Eu não queria. Mas, assim, é para fins didáticos. Como eu costumo dizer, né? Para o pai. Você usa as coisas para fins didáticos. Então, assim, eu faço questão de que se ajoelhem, assim, pro meu capricho. Não, assim, não exatamente pelo meu capricho. Mas, assim, porque eu fiquei pensando depois. Eu vou ficar negando que as pessoas se ajoelhem diante de mim porque eu sou igual a eles. Mas eu não sou igual a eles, eu sou uma deusa. E outra coisa, gente, como que eu vou ter voz de autoridade? Como que eu vou reinar se vocês não se ajoelharem diante de mim? Se vocês não me reconhecerem como deusa, como autoridade, como deusa da sabedoria. Como, gente? Vocês não vão ouvir a minha voz. Como que eu vou ser igual nesse trono? Porque são 3 tronos, gente. São 3 tronos. O pai vai se sentar no meio, eu vou sentar do lado esquerdo e o filho dele vai sentar do lado direito. Aí eu vou ser a menor entre eles, eu vou ser a que não é adorada e o pai e o filho vão ser adorados, só ambos vão ser adorados. Não, gente, eu preciso ser adorada também. Isso é para fins didáticos. E o pai disse que me adora, né? Se ele me adora, gente, vocês não vão me adorar? Né? Vamos pensar aqui direitinho, né? O pai adora quem ele quiser adorar. O pai pede para adorar quem ele quiser que seja adorado. E vocês devem obedecer. Porque ele é o pai e ele é Deus. Ele que manda. Tá bom, gente? E assim, eu decidi isso depois que eu briguei com Deus. Porque eu não queria obedecer ao pai, a gente brigou. E aí ele me mandou um sonho que era para eu obedecer, eu não queria obedecer. Depois ele me deu as asas de águia. Aí foi tão legal, gente, porque assim, eu fui na igreja e eles estavam estudando na lição da escola sabatina sobre as asas de águia, né? Que Deus levou os israelitas para o deserto em asas de águia. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, é as mesmas asas que a mulher vestida de sol tem. Se são as mesmas asas, peraí, eu sou uma deusa também.
Então eu sou autoridade, Gabriel, você tem que me reconhecer. E aí isso é só briga, isso é só briga. Eu falei, você tá resolvido agora, né? Eu sou autoridade como você, eu tô igualada aqui. Você tem que nos igualar. Eu falei pra ele, você tem que parar de ser orgulhoso. Se você quer deuses, eu falei pra ele, se você quer que seu filho seja Deus, se você quer que eu seja deusa, você não tem que ficar pedindo aprovação, não. Você não tem que ficar pedindo que a gente recorra a você para ser aprovado. Você não tem que pedir que a gente se humilhe diante de você. Não tem que pedir isso, não. Nós temos que entrar em acordo, conversa, aliança. Né? Nós devemos ser igualados, não você manda e a gente obedece. Nós não somos só filhos, nós somos autoridade junto com você. E eu falei assim pra ele, né? Eu tentando exaltar não só a mim mesma, mas o filho dele. Porque o filho dele é muito humilde, muito obediente. Eu fico por aqui, eu fico pensando assim, gente, como é que ele aguenta o pai? Porque pede muita coisa que não faz sentido, tortura, mata, faz coisas erradas e o filho dele aceita. Como? Como que Miguel aceita, gente? Como que Miguel é bonzinho assim desse jeito? É um santo mesmo, né? Perfeito, mas eu não. Então, assim, eu reclamei. Reclamei, né? Você mente, você tortura, você mata, você desobedece os mandamentos, você cobiça o que não é teu, né? Porque me cobiçou, né? Eu queria o filho dele, não queria ele, não. E aí você manipula a situação, você mata pra isso. Matou a minha mãe. Então, gente, eu fico pensando assim, né? Ele precisa de orientação, né? Ele precisa entender que ele é Deus, mas nós somos humanos e nós devemos reinar sobre nós mesmos. Ele tem que entender que as coisas não são só do jeito dele e que a gente sofre. A gente sofre. Eu quero que vocês não sofram mais, eu não quero sofrer mais. Isso tudo é por vocês e por mim, para que a gente não sofra mais. E aí vocês ficam me rejeitando, né? Que coisa, né? Que chato isso, né? E eu aqui pra salvar, chorando por vocês, né? Chorei em 2023 inteirinho, sofri em 2024, tô sofrendo agora, né? Só rejeitada aqui, né? É isso aí. O que mais tem pra dizer, né, gente? Deixe eu pensar. Nada. Eu já disse tudo. E assim, gente, uma coisa, né? Eu tava tentando decidir com o pai. Vou aparecer para vocês quando acabarem os 1260 dias? Não. Vou ficar aqui? Não. Na verdade, eu já não ia ficar mesmo, eu ia subir. Mas eu pensei se eu passaria uns dias com vocês ou não. Mas eu não quero passar. Por quê, gente? Porque eu sou antissocial e também porque eu não gosto de vocês. Tô indignada com vocês. Então, tudo que vocês terão de mim serão os meus vídeos. Por isso que eu tô gravando tantos vídeos. Por isso que eu escrevo no Facebook. Vocês vão ter aí textos meus no Facebook, vídeos no YouTube. Vocês vão ter o meu livro. Vocês precisam de mim? Não precisam. Vocês terão a orientação necessária. A única coisa que vocês teriam de diferente se eu aparecesse seria a minha presença e o meu carinho. Mas para que eu vou dar o meu carinho se vocês me rejeitaram? Gente, eu estou magoada aqui com vocês. Vou perdoar? Vou perdoar, né? Mas eu quero expressar minha indignação aqui. Eu os desprezarei como vocês me desprezaram. Eu fui desprezada aqui, gente. Totalmente desprezada. Abandonada pelo meu ex-marido. Abandonada por todos. Eu fui abandonada. Eu não tive uma pessoa que me desse atenção de verdade. Gente, eu tô morrendo de sede. Não tive, já tá dando 1 hora de vídeo aqui. Então, gente, assim, o que eu tenho pra fazer aqui, né? Eu não quero ficar aqui com vocês. Eu vou pro céu, vou ter minha filha, né? Porque assim, eu vou ter uma filha com cordeiro. Eu vou ficar na Hanukkah com cordeiro. Cada um vai ter o seu direito aqui. O pai vai ter os 1260 dias e ele vai dar água da vida no dia de Tammuz.
E na Hanukkah eu vou ficar com o cordeiro, não vou ficar com o pai. E vou conceber a Alicia, e na expiação eu vou subir com a Alicia e nós vamos dedicar a Alicia no Santíssimo. Sim, gente, porque ela será representante do Santíssimo. Sacerdotisa do Santíssimo, porque eu sou a sacerdotisa do Santo. Eu sou o Espírito Santo, gente. Meu lugar é o santo do santuário, o santo do candelabro da sabedoria. Eu já falei isso pra vocês. E já que eu sou a dona do santo, né? E o cordeiro é do pátio, ele é da Páscoa, né? Ele é o dono da Páscoa e do pátio. Sobrou minha filha em um lugar para minha filha e vai ser o Santíssimo, né? Porque ela vai nascer no dia da vida, no dia da expiação, no dia da vida eterna e no sentido da expiação completa. Não da vida eterna dos dias de Tamuz, mas a vida eterna da expiação, a vida do santuário. A vida do santuário, gente. Eu que coloquei esse lugar para ela antes de eu ter o Emmet. Eu coloquei esse lugar para Alicia e depois eu não tirei porque não combina com o Emmet. Não combina porque assim o lugar dentro de santuário é para as mulheres. E o Emmet não vai nascer na expiação, ele vai nascer no dia da aliança. Já coloquei isso para ele. Então ele vai nascer no dia da aliança do dilúvio. Sim, gente, a aliança do dilúvio. A aliança de casamento, a aliança do dilúvio, a aliança das águas. Águas correntes de vida. Na verdade, as correntes de vida são para os dias de Tamuz, os dias de Ruben, da tribo de Ruben. Mas os dias de Manassés também têm as suas águas. As águas do dragão. As águas da paixão. É vida com amor, né, gente? Como eu costumo dizer. Tá bom, gente, eu só vou falar isso mesmo. E eu vou falar que eu estou indignada com todo mundo. Estou indignada até com o pai. Como é que ele pôde fazer isso, gente? Tirar minhas memórias. Eu sou Gabriel. Gabriel do céu, minha nossa. Todo mundo no céu deve rir de mim. E da minha cara. Imaginem eles vendo os meus vídeos falando que Gabriel é o pai. Eu tenho vídeos assim. Mas, gente, eu vou falar. Quando eu falei que o Gabriel era o pai, quando eu disse pro Gabriel que ele é Gabriel, o pai, quando eu falei pro pai que ele é Gabriel, ele mandou um vídeo confirmando que ele era Gabriel, mandou aquele vídeo do filme do Inferno de Gabriel. E eu falei assim, então, ele tá dizendo que ele é mesmo, então ele vai ser Gabriel. Foi assim, gente. Foi assim desse jeito. Então ele é Gabriel também. Eu sou Gabriel e ele é Gabriel. Ambos somos Gabriel. Eu não tava errada, não. Assim, mas que foi engraçada essa situação foi, né? Eu tentando me achar aí esses anos todos. Primeira vez que eu perguntei que anjo estava comigo. Ele me mandou 2 vídeos. Um escrito Yu e outro Gabriele. Era você, Gabriele. E eu pensando assim, você, Gabriele? Eu sou Gabriele? Eu sou Gabriel? Eu fiquei assim, gente. Eu fiquei pensando assim, eu sou meu próprio anjo? Eu sou Gabriel? Eu realmente cheguei à conclusão que eu devia chegar. Mas eu neguei isso. Eu neguei. Isso no começo de tudo, gente. Eu queria achar um anjo que era o meu anjo da guarda, mas eu não sei quem é, gente. Eu não sei, porque ele não respondeu qual era o meu anjo da guarda. Ele respondeu quem eu sou. Eu perguntei que anjo estava comigo. Ele falou de mim mesmo, ele falou que eu era o próprio anjo. Ele não me respondeu que anjo estava comigo. Não me respondeu. Eu não sei que anjo está comigo. Que anjo é meu anjo da guarda. Eu sou a Gabriele, eu sou a Gabriele, a Gabriela, tanto faz. Eu sou a forma feminina do anjo. Eu acho que foi uma mudança e tanto de natureza aí, né? Porque os anjos, quando vêm à Terra, eles costumam vir na forma de homem. E os maiores anjos, eles vêm na forma de homem. Porque o homem é o primeiro, né? Mas aí o pai disse que eu sou a primeira agora. Maluco, ele é pirado. Ele disse que eu sou a primeira. Número 1. Que coisa, né? Que maluquice.
É uma loucura. Eu tô perplexa. Tá bom, gente, é só isso. Já vai dar 1 hora de vídeo aqui. Quase 1 hora exata. São 59 minutos e 54, 55. Gente, eu vou sair, tá? Eu vou deixar só 1 hora de vídeo. Tchau, gente. Um beijo. E deixa eu... É o meu último vídeo, né? Eu tenho que me despedir melhor. Eu sempre me despeço. Isso é tudo, pessoal. Tchau. Eu já reparei que eu faço isso nos meus vídeos. Mas vai um beijo pra vocês, né? Embora vocês não mereçam beijos. Beijos e abraços pra vocês. Beijos de longe. Beijos jogados ao vento. E não tenham medo do escuro. Vocês vão ficar no escuro aí, gente. Não tenham medo do escuro. Os anjos vão proteger a vocês, se vocês forem bonzinhos. Tá bom, gente. Isso é tudo e tchau.